Bruce Lee revolucionou as artes marciais, conquistou Hollywood e se tornou uma das maiores lendas da cultura pop. Mas o que muita gente esquece é que, em 94, ele fez parte de algo que tentou revolucionar os jogos de luta da época. Uma verdadeira homenagem. Mas será que essa homenagem fez jus ao legado desse artista marcial? Ou acabou se perdendo entre gigantes como Street Fighter e Mortal Kombat? Hoje vamos conhecer mais sobre Dragão, a lenda de Bruce Lee. Mas antes, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Assim a plataforma sempre vai notificar vocês quando escavarmos histórias por trás dos maiores clássicos dos videogames. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Em 1993, Hollywood voltou seus olhos para uma das maiores lendas das artes marciais de todos os tempos. Chegava aos cinemas Dragon, The Bruce Lee Story. Filme produzido pela Universal Pictures e dirigido por Rob Cohen, uma cinebiografia livre inspirada na vida de Bruce Lee. O longa foi um enorme sucesso comercial, custando apenas cerca de 16 milhões de dólares e arrecadando mais de 60 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos, reacendendo o interesse mundial pelo nome de Bruce Lee. Tá aí mais um grande filme que receberia uma adaptação para videogames, e ainda com motivo mais forte para isso. O mercado estava completamente dominado pelos jogos de luta. Depois dos fenômenos de Street Fighter 2 em 91 e da chegada de Mortal Kombat em 92, todo mundo queria ter seu próprio representante no gênero. Foi aí que entrou a Virgin Interactive, empresa que vive uma excelente fase. Ela havia conquistado enorme reconhecimento técnico graças às animações extremamente fluidas de jogos como Aladdin para Mega Drive. Mostrando que conseguia produzir sprites grandes, detalhados e muito bem animados. A licença oficial do filme foi entregue ao estúdio interno europeu da Virgin. A equipe precisava criar um jogo divertido sem transformar Bruce Lee em um personagem sobrenatural, como acontecia em muitos concorrentes. Por isso, o desenvolvimento seguia uma filosofia diferente. Ao invés de golpes mágicos, o foco seria velocidade, precisão e variedade nos estilos de luta. O time pesquisou diversas técnicas inspiradas em Jeet Kune Do, estilo criado pelo próprio Bruce Lee, além de movimentos presentes em seus filmes. Segundo os créditos oficiais, cada personagem utilizava cerca de 100 quadros de animação, um número até bastante elevado para um jogo de luta da época. Isso explicava porque os movimentos pareciam tão naturais quando comparados a muitos concorrentes. Outro diferencial foi a decisão de transformar a história do filme em um jogo praticamente linear. Em vez de escolher um lutador para disputar um campeonato, como era comum na época, o jogador controlava exclusivamente Bruce Lee e revivia diversos momentos inspirados em sua trajetória. Esse formato permitia alternar cenários, inimigos e acontecimentos descritos pelo filme, tornando a campanha muito mais variada do que simplesmente enfrentar adversários em uma sequência de arenas. O desenvolvimento também resultou em versões bastante diferentes entre si. A versão de Mega Drive foi considerada a principal referência do projeto, enquanto Game Gear e Master System receberam adaptações simplificadas pelas limitações de hardware. Já a versão de Super Nintendo trouxe mudanças em gráficos, jogabilidade e efeitos sonoros. Enquanto o Atari Jaguar recebeu uma conversão específica aproveitando o hardware da plataforma. Na Europa, o jogo foi publicado pela própria Virgin Interactive em 94. Nos Estados Unidos, a distribuição ficou nas mãos da Acclaim Entertainment, enquanto no Brasil, as versões chegaram através da Tectoy, permitindo que muitos jogadores brasileiros conhecessem o título ainda durante a era de ouro do Mega Drive. Apesar de usar a licença do filme, os desenvolvedores nunca esconderam que o verdadeiro objetivo era homenagear Bruce Lee. O longa servia como um ponto de partida, mas toda a produção buscava transmitir a velocidade, filosofia e o estilo de luta que transformaram esse artista marcial em um dos maiores ícones da cultura pop do século XX. Essa combinação entre uma licença forte, uma equipe experiente e o auge dos jogos de luta deu origem a um título muito especial da geração 16 bits. Um game que tentava ser ao mesmo tempo um filme interativo, uma homenagem e um jogo de luta muito técnico.
Agora é hora de entender o que realmente encontramos quando apertamos o Start. A aventura começa quando Bruce deixa Hong Kong para tentar construir uma carreira nos Estados Unidos. Aos poucos vemos sua evolução como artista marcial, professor e ator, enfrentando desafios que representam momentos importantes de sua trajetória. Durante a campanha, Bruce Lee enfrenta lutadores em academias, becos, estúdios de cinema e até mesmo durante as gravações de seus filmes. Entre uma luta e outra, pequenas cenas contam sua ascensão profissional, seu casamento com Linda Lee e sua crescente fama internacional. Mas nem tudo é baseado na realidade. Conforme a história avança, da mesma forma que no filme, o jogo introduz uma figura misteriosa que acompanha Bruce durante toda a sua jornada, o chamado Phantom. Esse guerreiro sombrio representa os seus medos, inseguranças e os obstáculos internos do protagonista. Em diversos momentos, ele surge como uma espécie de rival invisível, sempre aguardando o momento certo para enfrentá-lo. O confronto final acontece justamente contra essa entidade, transformando a conclusão da história em uma batalha simbólica entre Bruce Lee e seus próprios limites. É um encerramento bastante diferente do que muitos esperariam de uma simples adaptação cinematográfica. Quem diria ainda de um jogo? Embora utilize o nome Dragon: The Bruce Lee Story, o jogo faz diversas mudanças importantes em relação ao longa. A primeira delas é a estrutura. Enquanto o filme é uma cinebiografia tradicional mostrando os acontecimentos da vida de Bruce Lee de forma relativamente linear, o jogo precisa transformar esses acontecimentos em fases cheias de combate. Por isso, praticamente todo conflito é resolvido na base da pancadaria. No filme, Bruce enfrenta preconceito, dificuldades financeiras, problemas familiares e os desafios de construir uma carreira em Hollywood. Já no jogo, quase todos esses obstáculos aparecem na forma de adversários físicos. Outra diferença importante está no ritmo. O longa dedica bastante tempo ao relacionamento de Bruce e Linda, depois ao nascimento de Brandon Lee, além das dificuldades enfrentadas pela família. No jogo, esses acontecimentos aparecem apenas de forma superficial. O foco está nas lutas. Podia deixar de ser assim, né? E a gente aqui também tem várias lutas inéditas. Muitos dos adversários nunca existiram na vida real. Eles foram criados apenas para aumentar a variedade das fases e oferecer estilos diferentes de combate. No fim das contas, Dragão, a lenda de Bruce Lee, não tenta recontar fielmente a biografia. O jogo usa o filme como ponto de partida, mistura eventos presentes no filme, acrescenta uma boa fatia de ficção e cria uma aventura que funciona muito bem, tanto como uma homenagem ao legado desse ícone, quanto uma base de adaptação literal da sua história. Se a história tentava fugir do padrão dos jogos de luta dos anos 90, a jogabilidade fazia o mesmo. Basta jogar Dragão, a lenda de Bruce Lee, por alguns minutos para perceber que ele é bem mais do que um jogo convencional. A real preocupação em reproduzir o estilo de combate de Bruce Lee. O jogador não fica preso a um único conjunto de golpes. Durante as lutas, é possível alternar entre diferentes estilos de combate, cada um adequado a uma situação. O primeiro é o combate desarmado, que representa Jeet Kune Do, e nesse modo Bruce utiliza socos extremamente rápidos, chutes altos e baixos, cotoveladas, joelhadas, rasteiras, voadoras e agarrões. É o estilo mais equilibrado do jogo, oferecendo boa velocidade e liberdade para criar sequências de ataques. A partir daí, a gente tem quase como um especial uma segura postura de combate. Em determinados momentos, Bruce pode sacar seu famoso Nunchaku, que acabou sendo uma das suas marcas registradas. Ao alternar para esse modo, a dinâmica de luta muda completamente. O alcance dos ataques diminui, permitindo acertar adversários de maneira muito ágil, e os golpes causam mais dano, podendo interromper diversas investidas dos inimigos. Em compensação, os movimentos se tornam um pouco mais comprometidos. Alguns ataques possuem uma recuperação ligeiramente maior, exigindo que o jogador escolha o momento certo para utilizar a arma e essa técnica, principalmente contra chefes mais rápidos. Essa alternância entre combate desarmado e combate com Nunchaku funciona quase como uma troca de estilos em tempo real. Ela acrescenta uma camada estratégica interessante. Além dos ataques comuns, o jogo também conta com um sistema de golpes especiais. Eles são executados por combinações de direções e botões, recompensando quem dedica algum tempo para aprender esses comandos. Entre os movimentos estão investidas rápidas, sequências de múltiplos golpes, chutes voadores, acrobacias, esquivas, arremessos e ataques capazes de derrubar de forma imediata o adversário. Embora não sejam especificamente especiais, no sentido clássico de lançar fogo ou energia, eles representam técnicas mais avançadas de suas artes marciais e servem para abrir a defesa dos inimigos ou finalizar combinações. Querem coisa mais satisfatória que o salto clássico do Bruce Lee para finalizar uma luta? Esse cuidado com os detalhes ajuda a transmitir a impressão de que Bruce Lee realmente está improvisando seus ataques, algo completamente alinhado com a filosofia do Jeet Kune Do.
Uma das mecânicas mais importantes do jogo é o sistema de níveis. Ao derrotar inimigos, Bruce acumula experiência e pode evoluir suas habilidades ao longo da campanha. Dependendo da versão do jogo, é possível melhorar atributos como força, velocidade e resistência, tornando o personagem mais eficiente nas fases seguintes. Além disso, alguns estágios oferecem itens que restauram parte da energia, permitindo enfrentar os chefes com melhores condições. Cenários. Embora o foco esteja nas lutas, os cenários ajudam bastante na ambientação. Durante a campanha, Bruce passa por ruas de Hong Kong, academias de artes marciais, restaurantes, becos, estúdios de cinema, templos e outros ambientes, inspirados tanto no filme quanto em momentos importantes da sua carreira. Os cenários são ricos em detalhes e apresentam elementos animados ao fundo, dando mais vida às batalhas sem interferir diretamente no combate. Ao contrário de outros jogos da época, praticamente não existem armadilhas ou elementos interativos. O palco serve muito mais para contextualizar cada capítulo da história do que propriamente para suas lutas. A dificuldade pode surpreender até os jogadores mais experientes. Os inimigos costumam bloquear ataques com frequência, cada um possui padrões próprios de ataque e exige que o jogador aprenda seus tempos de golpe em vez de simplesmente atacar sem parar. Tá aí uma coisa que torna o jogo mais técnico do que muitos beat'em ups da época ou jogos de luta, exigindo paciência e leitura dos movimentos do adversário. À época de seu lançamento, a crítica elogiou principalmente a fluidez das animações e a tentativa de criar um jogo de luta mais técnico e cinematográfico. Por outro lado, muitos jogadores sentiram falta de uma maior variedade de personagens jogáveis e de modos extras, algo que já era comum em concorrentes como Street Fighter 2 e Mortal Kombat. Hoje, essa campanha focada exclusivamente em Bruce Lee acaba sendo justamente um dos maiores diferenciais do jogo. Em vez de oferecer dezenas de lutadores, Dragon, The Bruce Lee Story, aposta em uma experiência narrativa, onde cada luta existe para representar um capítulo da trajetória do dragão. Essa escolha limitou seu apelo competitivo, mas ajudou a criar uma identidade própria, fazendo com que o jogo ainda seja lembrado como uma das adaptações mais diferentes já produzidas para um filme de artes marciais. Depois do lançamento inicial em 94, a Virgin Interactive apostou alto em Dragon, The Bruce Lee Story. A ideia era aproveitar o sucesso do filme e lançar um jogo do maior número de plataformas possível. No total, o título chegou ao Mega Drive, Super Nintendo, Game Gear, Master System e Atari Jaguar. Apesar de compartilharem a mesma história, essas versões estavam longe de ser idênticas. A edição de Mega Drive costuma ser considerada a principal do projeto. Foi nela que a equipe conseguiu equilibrar melhor gráficos, velocidade e animações, além do tamanho dos personagens. Os comandos respondiam com rapidez, os sprites eram grandes e as animações conseguiam transmitir boa parte da velocidade característica do personagem. Já no Super Nintendo, embora os gráficos fossem mais coloridos e o áudio aproveitasse melhor o chip sonoro do console, a jogabilidade dividiu opiniões. Muitos jogadores sentiram que os golpes tinham um tempo de resposta um pouco mais lento e que o ritmo geral das lutas era bem menos intenso do que no Mega Drive. A trilha sonora ganhou instrumentos mais ricos e alguns cenários receberam detalhes adicionais. As versões para Master System e Game Gear precisaram passar por uma adaptação muito maior. Com um hardware bastante inferior aos dos consoles de 16 bits, diversos cenários foram simplificados, os sprites diminuídos e parte das animações precisou ser reduzida também. Ainda assim, os desenvolvedores conseguiram preservar a estrutura principal da campanha e boa parte das mecânicas de combate. Já a conversão para Atari Jaguar foi talvez a mais frustrante de todas. À época, o Jaguar era vendido como um console de 64 bits e prometia gráficos muito superiores aos concorrentes. Na prática, porém, a versão de Dragon não apresentava um salto visual tão significativo. Ele trazia algumas melhorias de resolução e pequenas diferenças sonoras, mas continuava sendo essencialmente o mesmo jogo. Isso acabou decepcionando parte do público que esperava uma experiência muito mais próxima dos arcades. No Brasil, as versões para Mega Drive e Master System chegaram oficialmente pelas mãos da Tectoy, tornando o jogo relativamente conhecido entre os fãs brasileiros de Bruce Lee e dos consoles da Sega. Apesar de carregar um nome extremamente famoso, Dragão, a lenda de Bruce Lee, nunca recebeu uma sequência direta. O principal motivo foi comercial. Embora o jogo tenha vendido de forma razoável, ele não alcançou números capazes de transformá-lo em uma franquia de sucesso. As críticas também ficaram divididas, enquanto muitos elogiaram as animações e fidelidade aos movimentos de Bruce Lee, outros apontaram que a campanha é relativamente curta, poucos personagens jogáveis e uma jogabilidade que não alcançava a profundidade dos principais jogos de luta da época. E além disso, tinha outro obstáculo: o jogo dependia diretamente da licença do filme. Como a produção cinematográfica retratava praticamente toda a vida de Bruce Lee, não existia uma continuação natural para adaptar. Qualquer novo jogo exigia
exigiria uma história inédita e uma nova negociação de direitos, tanto com os detentores da imagem de Bruce Lee, quanto com os responsáveis pelo filme. Na segunda metade dos anos 90, o mercado também mudou rapidamente. Os jogos de luta migravam para gráficos tridimensionais como títulos Tekken, Virtua Fighter, enquanto os beat'em ups tradicionais começavam a perder espaço. Investir uma continuação de um jogo baseado em sprites deixava de ser uma prioridade para a Virgin Interactive. Caso queiram conhecer um pouco mais desse momento de transição, a gente trata disso num dos vídeos antigos do canal. É só clicar no card aqui em cima. Voltando, pouco tempo depois, a própria Virgin iniciou uma mudança de estratégia, passando por reestruturações internas e reduzindo significativamente a sua produção de jogos licenciados. Isso praticamente enterrou qualquer possibilidade de um novo Dragon. Mas Bruce Lee voltou aos videogames. Embora Dragon, a lenda de Bruce Lee, tenha permanecido como um título único, Bruce Lee não desapareceu dos videogames. Nos anos seguintes, ele inspirou diversos projetos como Bruce Lee Quest of the Dragon, lançado para Xbox em 2002. Father and he. You must recover the relic before it falls into their hands. They've stolen the relic and abducted your Além de father. aparecer como personagem jogável em títulos mais recentes como EA Sports, UFC 2, 3 e 4. Tale of the tape for this here at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. So you hear the Irish fans, perhaps no fighter in the game has as much support at home and beyond. Nenhum deles, porém, seguiu a proposta narrativa de Dragon. Até hoje, o jogo de 94 continua sendo a única adaptação que tenta recontar a trajetória de Bruce Lee em forma de videogame, misturando fatos históricos, elementos de um filme e uma campanha construída em torno da sua ascensão como artista marcial e astro do cinema. E isso faz com que ele permaneça como uma curiosidade bastante singular na história dos jogos licenciados dos anos 90. Mais de 30 anos depois de seu lançamento, Dragon, The Bruce Lee Story, continua sendo um jogo que desafia rótulos. Ele não é o melhor jogo de luta dos anos 90, nem o mais refinado de pancadaria geral daquela geração. E certamente não é uma adaptação perfeita do filme que lhe deu origem, mas talvez seu objetivo era outro. Enquanto muitos jogos licenciados daquela época se limitavam a aproveitar o sucesso de um filme para vender algumas cópias, Dragon tentou fazer algo mais ambicioso, transformar a trajetória de Bruce Lee em uma experiência interativa. Os desenvolvedores definitivamente não precisaram de poderes nem fatores sobrenaturais para que o jogo fosse uma baita homenagem a Bruce Lee, bastando apenas um uso bem trabalhado do seu Jet Kundo, essa personalidade que faz o jogo permanecer interessante até hoje. Se vocês procuram um competidor à altura de Street Fighter ou Mortal Kombat, talvez seja um pouco contar com o título. Mas se a ideia é conhecer uma das adaptações mais diferentes da era 16 bits e reviver um pedaço da história dos videogames, Dragon, The Bruce Lee Story, continua sendo uma experiência que vale a pena. Porque no fim das contas, esse título é mais do que um jogo. É uma alegoria sobre a história de um homem que mudou para sempre a forma como o mundo enxergava as artes marciais. E esse sim foi seu maior legado. E se vocês chegaram até aqui, contem nos comentários se vocês já conheciam esse jogo ou essa foi a primeira vez que ouviram falar dele. Se conheceram, jogaram em qual plataforma? Eu particularmente achava a do Super Nintendo bem lentinha. Contem aqui, vai ser interessante saber. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, compartilhando com aquele amigo que viveu a paixão da era 16 bits. Toda semana tem um novo mergulho na história dos videogames clássicos, mostrando curiosidades, bastidores e histórias que o tempo quase apagou. A gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo. Tchau!